Sejam muito bem-vindos, este é o quarto vídeo desta série lendo o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes, livro de Jaime Francisco de Moura. Vamos então já começar com a próxima acusação. Em 593, a supremacia papal. O Jaime responde o seguinte: na própria Bíblia, vemos Moisés, Josué e os profetas como chefe supremo do povo hebreu. Claro, cada um em sua época, né? Fica claro que a igreja segue uma autoridade competente com a assistência do Espírito Santo para que não se caia em erros doutrinários. E aqui tem um ponto muito importante que é o seguinte, né? Os protestantes, eles, para negar que existe a necessidade deste chefe supremo, porque nós temos uma igreja visível, então nós precisamos de um chefe supremo, alguém que seja a referência para todos os cristãos, como Pedro era para todos os apóstolos. Eles negam que exista uma igreja visível. Eles se apegam no conceito, simplesmente na parte do conceito de igreja, que é a igreja invisível. E isso é muito conveniente, porque quando você fica afirmando que a igreja é simplesmente invisível, qualquer seita pode se colocar como igreja verdadeira. Afinal de contas, não existe uma igreja visível. Aquele mandamento mesmo que eu dei o exemplo no vídeo passado, em que Jesus manda você levar o seu irmão até a igreja para resolver os problemas. Se o seu irmão não quiser ouvir, trate-o como pagão, tem que ser automaticamente ignorado. Se você considera que só existe igreja invisível. E o que é a igreja invisível para os protestantes? A reunião de todos os crentes do mundo. Mas crentes em quê? Eis aí a grande questão. Aí é onde eles não aprofundam e não entram neste debate. Porque se eles entrarem neste debate, aí eles vão se degladiar. Claro, né? Degladiar de maneira teológica. Porque cada denominação assume para si que é a verdadeira religião de Cristo. E dentro de uma mesma denominação, quando existem brigas entre dois autodenominados pastores ou dois participantes ali das cerimônias, eles mesmos já se separam. E aquele que era da seita anterior afirma que aqueles que saíram perderam a fé. E aqueles que saíram para abrir a nova seita afirmam que eles é que são os verdadeiros representantes da fé em Cristo. Ambos afirmando, morrem jurando de pé junto, que são inspirados pelo Espírito Santo. Percebe? É por isso que nós precisamos de um líder. E, é claro, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, por isso Jesus instituiu o papado. O primeiro Pedro, depois Lino e assim sucessivamente. Eu dei uma pequena lista, né, no vídeo passado. Porque as pessoas, os cristãos, precisam de uma referência. Quem é o nosso líder? Como é que eu sei que eu não estarei à mercê de qualquer enganador que chegue aqui afirmando que está falando em nome do Espírito Santo? Como é que eu posso ter a certeza de que há, de fato, alguém auxiliado pelo Espírito Santo guardando a fé? Por isso é tão importante, por isso nós, católicos apostólicos romanos, afirmamos sempre a importância da tradição, do depósito da fé, de termos uma história. Isso não pode ser jogado no lixo, não pode ser abandonado, exatamente porque é isso que dá a segurança. É isso que nos garante que a Igreja de Cristo foi por ele fundada e é a Igreja Católica Apostólica Romana. É nítido, nós percebemos na Igreja Católica a promessa de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Um ex-protestante, Ludwig von Pastor, ele, enquanto ainda era protestante, propôs ao Papa entrar nos arquivos do Vaticano, porque se ele entrasse nos arquivos do Vaticano, ele exporia tudo que há dentro
da Igreja Católica e acabaria com o catolicismo. O Papa falou, pois não, entre. Ele entrou nos arquivos do Vaticano. Alguns anos depois, ele saiu de lá. E aí o Papa perguntou, e aí, você conseguiu destruir a Igreja Católica? Olha, Papa, além de não conseguir, eu vim aqui dizer que eu quero me converter ao catolicismo. Aí o Papa ficou impressionado e perguntou, mas por que você quer se converter ao catolicismo? Ele falou, porque olha, uma igreja que já dura tantos séculos, com a quantidade de pecadores que tem dentro dela, com a quantidade de bagunça que eu vi em muitos momentos da história desta igreja, só pode ser uma instituição divina. Só pode ser a instituição onde se cumpre a palavra de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Todas as outras já foram enterradas. Todos os inimigos da igreja já foram enterrados. E os que estão surgindo estão sendo enterrados também. E a igreja permanece firme. Essa é mais uma prova. É mais um argumento para assegurar. Nós precisamos de um líder visível e um líder supremo. Supremo em que sentido? O que é o principal. Aquele que dá a ordem final. Aquele que em questões de fé e moral nós sabemos, o Espírito Santo o auxiliará. Para que o rebanho inteiro não fique perdido. Ainda que aquele Papa, como aconteceu já em alguns momentos da história, seja um pecador público. Que as pessoas saibam que ele é um pecador público. Mas por esse ponto de vista nós temos todos os apóstolos também. Que durante a crucifixão de Nosso Senhor Jesus Cristo o abandonaram. O traíram, com exceção de São João. Claro, depois se arrependeram. Os 11 se arrependeram, pediram perdão, entregaram sua vida por Cristo. Coisa que alguns dos papas, destes papas que tinham muitos problemas, muitos pecados, nós não sabemos se eles fizeram isso. Mas ainda assim, em questões de fé e moral, nenhum deles contradisse a história da igreja, a tradição da igreja, a Bíblia, nada disso. E talvez eles sejam até uma prova maior do auxílio do Espírito Santo para a igreja. Não permitirei, apesar dos pecados deste ou daquele Papa, não permitirei que a minha igreja caia em erro. É através dela que as pessoas que têm fé encontram a salvação. A salvação, claro, que é Jesus Cristo. Mas os instrumentos de salvação, ele deixou a Igreja Católica para ministrá-los. A próxima acusação é a seguinte. Em 706, a obrigatoriedade de se beijar os pés do Bispo Universal. Olha, isso aqui é uma piada, né? Assim, a igreja está acostumada a receber já tudo quanto é tipo de calúnia. Mas isso aqui beira ao bizarro. O Jaime já começa assim, né? Onde? Qual documento? Exatamente. De onde é que você tirou isso? Vozes da sua cabeça? Essa é a fonte? Qual documento? De onde você tirou isso? Qual narrativa? Quem é que falou? Na história da igreja, de onde é que você tirou isso? Para mim, essa afirmação é tão absurda. Eu nunca vi isso nem em livros didáticos. Há uma tradição, sim, de se beijar, por exemplo, o anel do bispo, do papa, e não é só do papa, né? Do bispo também, em respeito a ele. Mas da mesma maneira que se beijava, por exemplo, a mão do rei em respeito ao rei. O Jaime continua explicando, né? Beijar, ajoelhar-se ou prostrar-se significa homenagem, respeito, saudação, etc. E ele dá um exemplo. Betsaida se ajoelhou e se prostrou diante do rei. 1 Reis, capítulo 1, versos 16 a 22. Exatamente. Então, são gestos de demonstração de respeito. Mas beijar o pé do Papa nunca. Dentro da Igreja Católica, nós temos a missa do lava-pés, que é a rememoração daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez na Quinta-feira Santa com os apóstolos. Lavou os pés dos apóstolos e ordenou que estes também o fizessem com seus irmãos.
Mas beijar o pé do Papa, os pés do Papa, como uma maneira de submissão, esta acusação é vergonhosa. É uma calúnia. É um pecado contra o 8º mandamento. E quem faz esse tipo de acusação deveria se confessar, procurar confissão imediatamente, porque isso aqui é um absurdo. Existem acusações contra a Igreja Católica que a pessoa às vezes faz porque precisaria de maior boa vontade para estudar, para ir atrás das informações, etc, etc. Mas isso aqui beira o bizarro. Vamos ver aqui qual é a próxima acusação. Certo, essa acusação aqui eu marquei para ler inteira a resposta do Jaime, porque ela é o carro-chefe dos protestantes, né? A acusação é a seguinte: em 786 foi introduzida a adoração a imagens. Vamos lá. Resposta do Jaime. O cavalo de batalha de vocês protestantes é acusar os católicos de adorar imagens. Vamos demonstrar aqui que Deus não proibiu fazer imagens, aliás, mandou fazer. Antes de continuarmos com a resposta do Jaime, eu deixei aí na tela um dos principais exemplos disso que ele acabou de falar. Você, protestante, vai me negar que isso aí, em cima da Arca da Aliança, são imagens de anjos? Você vai me negar que Deus descia no meio destas duas imagens? Vai negar que nós temos relato na Bíblia de profetas se ajoelhando diante da Arca da Aliança, não para adorar as imagens, mas porque ela representava o sagrado, ou algo que remetia ao sagrado? Uma outra imagem. As imagens dentro do Templo de Salomão. O próprio Senhor mandou construir o templo e deu todas as indicações de como esse templo deveria ser, incluindo as imagens em seu interior. E este outro exemplo aqui. A serpente de bronze, não foi Deus quem mandou fazer? Com o objetivo de que aqueles que fossem picados pelas serpentes olhassem para ela e ficassem curados? Qual a acusação que geralmente o protestante faz? Ah, vocês usam a imagem como se ídolo fosse, porque olham para ela enquanto estão orando. E as pessoas que olhavam para a serpente de bronze e para ficarem curadas, com a ordem do próprio Deus dada a Moisés. Ah, mas posteriormente a serpente de bronze foi usada como ídolo. Ah, posteriormente a serpente de bronze foi deturpada. O objetivo dela foi deturpado. Mas foi o próprio Deus quem mandou construí-la como um símbolo visível para que as pessoas olhassem e a partir dali a graça dele fosse derramada sobre ela. Sobre elas, né? Sobre as pessoas. Percebe? O carro-chefe dos protestantes, das acusações dos protestantes, já é uma piada. A própria Bíblia, já no Antigo Testamento, os desmente. Ah, é proibido fazer imagens, porque o 3º mandamento proíbe fazer imagem de escultura. De gesso, ainda coloca um gesso no meio, né? Quer dizer que se você, então, tiver uma imagem de ouro, como era o caso da Arca da Aliança, beleza. Que é a questão material gesso. Percebe a banalidade dessa acusação? Vamos continuar com a resposta do Jaime. É assim, ó. Esclarecimento. Imagem é a representação de um ser em seu aspecto físico. Assim, imagem é uma fotografia, uma estátua, um quadro, e aqui eu complemento um filme, as próprias palavras da Bíblia, aquele leãozinho ou pombinha que os protestantes gostam de colocar nas placas das suas denominações, ou nas camisetas que usam, ou estampado na capa da Bíblia, em que eles se ajoelham na frente
desta Bíblia para orar. Isso aí é idolatria também? Voltando à questão dos filmes, né? Os protestantes gostam muito de fazer filmes para evangelizar as pessoas e tal. Isso é imagem. Ou aquilo que está passando na tela não é imagem. Inclusive filmes com temática extraída da Bíblia, contando a história que está ali na Bíblia. Aquelas figuras que estão sendo representadas no filme, por exemplo, a história de São Pedro. Claro que os protestantes não vão chamar de São Pedro, né? Vão fazer lá a história de Pedro. Aquilo ali não seria idolatria, então, porque você está fazendo uma imagem de Pedro. E a Paixão de Cristo? Filmes protestantes que representam a Paixão de Cristo. Peças de teatro feitas nas denominações protestantes, encenando a Paixão de Cristo. Aquilo é idolatria. Você está representando Cristo em uma outra pessoa. Pelo conceito de vocês, isso é idolatria. Por quê? Não, idolatria é simplesmente fazer imagem. Percebe? A coisa não encaixa. É por isso que é tão importante, como o Jaime fez, esclarecer o que significa imagem. Imagem é uma simples representação gráfica de algo. A capa do livro aí mesmo que está exposto para vocês, né? Tem a Virgem Santíssima no meio, nós temos São Maximiliano Kolbe em uma ponta. Os demais aqui eu não reconheço, não cheguei a pesquisar. Mas são representações destas pessoas. Obviamente não são estas pessoas. Se tivessem também esculpidas em gesso, não seriam estas pessoas? E mais, estas representações nos fazem lembrar a vida destas pessoas. O professor Olavo de Carvalho uma vez afirmou uma coisa muito interessante, que é a imagem, ela é algo que traduz para nós toda a vida de uma determinada pessoa que nós dificilmente conseguiríamos traduzir em palavras. Tudo aquilo que a pessoa fez, tudo aquilo que ela viveu, todas as graças derramadas por Deus na vida dela. A imagem, muitas vezes você bate o olho e por todas as características que ela tem, você consegue abstrair todo o transcendental, toda a graça de Deus derramada na vida daquela pessoa que a imagem representa. Então esta acusação de adoração de imagens, ela é infantil. Além de uma calúnia, outro pecado aí contra o oitavo mandamento, é uma calúnia. Continuando com a resposta dele. Ídolo é um falso deus, inventado pela fantasia humana. Sol, lua, animais. E aí eu posso continuar com a lista aqui, né? O teu pastor, a Bíblia. A Bíblia pode ser um ídolo, sabia? Porque os protestantes gostam de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é Jesus, que é o Verbo encarnado. A Bíblia é uma coleção de livros importantíssimos, inspirados, sim. Mas ela jamais é a palavra de Deus completa, porque senão nós reduziríamos Deus a um punhado de livros. Por mais importantes que sejam. E nós não podemos reduzir Deus a um punhado de livros. Porque em momento algum, na própria Bíblia, né, ele afirma, eu sou livros. Não. Lá afirma sim que Jesus é o Verbo encarnado. O Verbo é o quê? A palavra de Deus. Então, quando você coloca a Bíblia como se Deus fosse, o que é que você está fazendo? Bibliolatria. Tratando a Bíblia como um ídolo. Muitas vezes, na maioria das vezes, sem tomar consciência. A maioria dos protestantes não tem consciência disso. E, infelizmente, até dentro da Igreja Católica, nós vemos muitas vezes as pessoas afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, mas sem explicar a coisa da maneira completa. A própria Bíblia diz que Jesus nos ensinou coisas, ensinou aos apóstolos, que se eles fossem escrever em livros, não caberiam em todos os livros do mundo.
Então aquilo que Jesus ensinou, que não está registrado na Bíblia, não é palavra de Deus? Percebe? Então, qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus se torna um ídolo. Tanto faz se é imagem, se é uma pessoa, se é um artista, se são livros, se é o seu trabalho, se são seus prazeres. Percebe? Esta acusação vai ficando cada vez mais rasteira quando você tem boa vontade de ouvir a resposta, de ouvir a verdade. Compare imagem com ídolo, essas duas definições que acabaram de ser lidas. E você já vai perceber que esta acusação é idiota. Ele continua: adorar é o ato de considerar Deus como o único Criador e Senhor do mundo. Exatamente. É reconhecer, dar a Deus toda as características que ele tem. Embora nós não entendamos Deus em toda a sua profundidade, mas também é exatamente por isso que nós vemos a imensidão dele. Isso é adorar. Não existe nenhum ser representado em imagens que nos remeta tal profundidade. Claro, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. As representações dele nos remetem a ele. Ele sim tem toda a profundidade. E a imagem dele, a representação dele nos remete a essa profundidade. Por isso, toda igreja católica, quando você entra, tem um crucifixo enorme, com nosso Senhor Jesus Cristo ali, representado. São Paulo disse que nós devemos pregar o Jesus crucificado. Ah, mas Jesus já ressuscitou, etc, etc. Ótimo. Só que nós fomos salvos na crucifixão de nosso Senhor. E este é um sacrifício perpétuo. Ele está acontecendo, porque Deus é um Deus do tempo. Ele não está preso ao nosso tempo humano. Ele é um Deus que está fora do tempo, ele é criador do tempo. Então o sacrifício dele para nos redimir é um sacrifício que está fora do tempo. Está acontecendo em cada missa quando há a atualização ou é tornado real o sacrifício de Cristo através da Eucaristia, é o mesmo sacrifício que está acontecendo lá no Calvário. Mas ele toma toda a linha do tempo humana. Por quê? Porque é o sacrifício de um Deus que está fora do tempo, que é eterno. Então é isso, esta glória, este reconhecimento que é a adoração. Nenhum católico dá a qualquer outro ser esta consideração. Somente a Deus. E é a adoração somente a Deus. E agora ele vem explicando. Idolatria é o ato de adorar o falso Deus. Ou seja, é considerar o falso Deus como Criador e Senhor do universo. Percebe? Aqui você percebe o arcabouço da palavra, o que é muito mais profundo. A idolatria é qualquer ser que você coloca e considera como se fosse o Criador do universo. Perceba que os cientificistas fazem isso. Quando eles vêm com teorias, né? Que algumas dessas teorias nem sequer são discordantes quanto ao catolicismo. Elas podem muito bem se coadunar com a fé, sem problema nenhum. Como é o caso do Big Bang, que foi proposto por um sacerdote. A questão não é essa. A questão é quando você nega que Deus existe e coloca esta teoria no lugar dele. Aí sim, você se torna um idólatra de uma teoria científica. A ciência se torna a sua religião. Por isso o cientificismo. Então, protestantes, parem de acusar os católicos de idolatria. Ele vai se aprofundar mais. Venerar é imitar,
honrar, louvar, homenagear, saudar, etc. Por que é tão importante definir veneração aqui? Os protestantes, de maneira proposital, misturam adoração com veneração. Porque nós, católicos, sempre afirmamos que aos santos, aos anjos, às criaturas que têm a graça de Deus, às criaturas importantes, aos heróis da fé, nós devemos veneração. Para confundir a cabeça das pessoas e acusar os católicos de maneira mais fácil, o que eles fizeram? Não, adoração e veneração é a mesma coisa. Não, não é. Aqui foram expostos os dois conceitos, além do conceito de idolatria. Tá tudo muito bem separado. Se você continua fazendo esta acusação, você está pecando contra os católicos. Ah, mas eu vi um católico que cometeu um abuso, etc, etc. Ah, beleza, você viu um católico que cometeu um abuso. Não é doutrina da igreja. E ainda teria que analisar que abuso é esse, né? Porque pela tua cabeça de acusador, pode ser um abuso, algo que é completamente normal. A imagem para nós serve como uma foto, para que você rememore. Como ele está falando aqui, né? Imitar, venerar é imitar. As vidas dos santos escritas em livros, para nós também são imagens. É um pouco mais complexo de se apreender, porque você tem que ler todo aquele material. Alguns materiais são até muito grandes, né? Sobre a vida do santo. Todas as obras que ele realizou nesta terra com a graça de Deus. Coisa que, olhando para a imagem dele, muitas vezes você vai apreender de uma maneira mais rápida. Mas a biografia dele vai ser mais aprofundada. Só que em qualquer dos casos, seja a imagem, escultura, seja a imagem representada por um filme, seja a imagem representada em um livro, aquilo é para que nós conheçamos a vida daquela pessoa e como ela serviu a Deus, para que sejamos seus imitadores. Isso, na verdade, é muito bonito. Porque existe essa soberba protestante, né? Eu imito a Cristo. Amigão, você não consegue imitar um outro ser humano que foi melhor do que você? Não consegue sequer admitir que existem escalas de serviço a Deus. Pessoas que serviram mais a Deus do que você. São Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, não pode imitar São Paulo. Eu tenho que imitar só Deus. Então joga essa parte da Bíblia no lixo. Percebe? Essa acusação vai ficando cada vez mais oca, mais vazia. Quando nós vemos uma imagem de um santo, a imagem de São José, nós já começamos a raciocinar, o cérebro já começa a pensar, como é que eu vou imitar este homem? Até que ponto? É claro que a graça de Deus, ela nos sustenta para isso, para essas atitudes heróicas, santas. Por isso nós chamamos estas pessoas de santas. Porque a graça de Deus agiu na vida delas, pela cooperação delas também, para que elas fizessem coisas que nós, no nosso dia a dia, que nós, nas nossas vidas, muitas vezes ainda não conseguimos fazer. Por isso, a imagem serve como modelo. Devo imitar São Maximiliano Kolbe. Devo imitar São Paulo. Devo imitar São José. Devo imitar São José Maria Vianney. Etc, etc, etc. Santos modernos, que nós conseguimos ver gravações deles. São João Paulo II, que lutou contra o comunismo. São Padre Pio. Percebe? São modelos para nós. Isto é venerar. Eu venero aquele santo. É um respeito profundo. É uma honra, é uma homenagem, uma saudação.
Nós chamamos os santos de heróis de guerra, ou heróis de fé. Por quê? Comparando com os heróis de guerra. Quando um herói de guerra morre em serviço defendendo o seu país, defendendo as pessoas que ali moram, defendendo a família dele e as famílias de milhões de pessoas daquele território, o que é que ele recebe? Veneração. Tem pessoas que se ajoelham próximo ao caixão em respeito. O carregar o caixão é uma demonstração de respeito. Nos Estados Unidos é muito comum, né, os cortejos. Um bombeiro morre em serviço, salvando a vida de pessoas. Eles fazem um cortejo na cidade, onde as pessoas param na estrada. Quem está andando no carro, no seu dia a dia, na sua vida, quando vê o cortejo, para o seu veículo e desce para olhar o cortejo em respeito, em veneração àquele herói. Do ponto de vista de fé, nós fazemos a mesma coisa com os santos. Se você ainda não percebe a beleza disso, eu espero que até o final deste livro estas palavras toquem o seu coração para que você comece pelo menos a se inquietar. Realmente essas acusações não fazem sentido agora, entendendo cada um destes conceitos, entendendo as práticas dos católicos de fato. Ele continua: Deus proíbe a fabricação de ídolos, não de imagens. Lendo na Bíblia Êxodo 20, de 1 a 5, percebemos que Deus proíbe severamente a fabricação de ídolos, falsos deuses, para serem colocados no lugar do Deus verdadeiro, Criador do universo. Quando as imagens não são para serem colocadas no lugar de Deus, isto é, quando as imagens não são para serem adoradas, então o mesmo Deus as manda fazer, e muitas. Aí ele dá uns exemplos aqui. Exemplos das imagens que mandou fazer são encontradas em Êxodo 25, de 18 a 20, 26, versos 1 e 2, Êxodo 37, versos 7 a 9, 1 Reis 6, de 23 a 29, 1 Reis 6, 32, 1 Reis 7, 36, 1 Reis 8, verso 7, 2 Coríntios 3, 2 Crônicas 3, verso 10, 14. 2 Crônicas 5, verso 8. Ezequiel 41, de 17 a 21. 1 Coríntios 28. Não, é 1 Crônicas também, desculpa. 1 Crônicas 28, de 18 a 19. Neemias 7, verso 89. 1 Samuel 4, verso 4. 2 Samuel 6, verso 2. Isso aqui são a quantidade de exemplos que ele dá. Pegue aí na sua Bíblia, vai parando o vídeo, examine cada um dos pontos. Quem é que mandou construir essas imagens? Foi a Igreja Católica? De certa maneira foi, né? Porque Deus é o fundador da Igreja Católica. Mas neste momento aqui estamos falando de judaísmo. O judaísmo nunca foi iconoclasta. Eu vou aproveitar aqui para explicar o que é a iconoclastia. A iconoclastia é o ódio às imagens. É a repulsa às imagens. Pelos próprios relatos bíblicos, nós vemos os judeus não são iconoclastas, ou aquela época, na época do Antigo Testamento, não eram iconoclastas. Os cristãos do primeiro século nunca foram iconoclastas. Perdão. Os cristãos do primeiro século não foram iconoclastas. Pesquise aí na internet a catacumba de Priscila, por exemplo, que era um dos primeiros locais onde os cristãos se reuniram para fazer as suas missas, as suas celebrações. Veja as paredes cheias de desenhos. Eles não faziam as esculturas ainda naquela época, mas, como já foi demonstrado aqui, imagem está muito além de escultura. A foto no teu crachá é uma imagem sua.
Então de onde é que veio esse iconoclastismo que os protestantes hoje têm? Da religião muçulmana. Eles é que sempre foram iconoclastas. Até as representações de Maomé em filmes, ele tá sempre de costas. O ator nunca pode ser visto de frente para não profanar a imagem do profeta. Percebe? É a mesma narrativa, dadas as devidas adaptações, é a mesma narrativa muçulmana e protestante. A mesma narrativa. Então saiba, você protestante também bebeu da fonte muçulmana. Ele continua: o templo de Deus, construído ricamente pelo rei Salomão, estava cheio de imagens de escultura, e Deus se manifestou nesse templo e o encheu de sua glória. Ezequiel 41, de 17 a 20, você consegue ver isso, e 43, versos 4 a 6. Nesse templo havia até imagens gigantes. 1 Reis 6, de 23 a 35. 2 Crônicas 3, de 10 a 14. Tinha a serpente de bronze, querubins de ouro, grinaldas de flores, frutos, árvores, leões, etc. Tudo isso representado dentro do Templo de Salomão. E aí, quem é que mandou construir o templo? Não vai me dizer que foi a Igreja Católica, né? Foi o Papa? Ele continua: é bom lembrar que os primeiros cristãos usavam imagens nos lugares de culto, nos cemitérios e nas catacumbas. Perseguidos, para auxiliar sua fé tão posta à prova, pintavam e esculpiam naqueles subterrâneos figuras representando Cristo e sua Mãe Santíssima. O que mostra de passagem que o culto também à Mãe de Cristo é tão antigo quanto o próprio cristianismo. Isso aqui também é importantíssimo. Uma das acusações protestantes é dizer que com a corrupção vinda através de Constantino, que fundou a Igreja Católica, as pessoas também começaram a adorar Maria. A balela do Constantino nós já falamos aqui em vídeos anteriores. Mas aqui, este exemplo das imagens também demonstra que a balela de que não havia veneração à Virgem Santíssima nos primeiros séculos é mentira. A primeira oração à Virgem Santíssima de veneração vem do 3º século. Procure na internet e você vai encontrar. E nas catacumbas, as representações das pinturas nas paredes de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Num mesmo local, nós percebemos o quão antigo é oração pelos mortos, veneração a Maria e aos santos, né, por extensão, e as imagens. Os cristãos nunca foram iconoclastas. Quando surgiram as seitas, é que começaram com a iconoclastia. E detalhe, não são todas que são iconoclastas, pelo menos não na origem. Existem as primeiras igrejas não, né? Os primeiros templos em que os luteranos se reuniam e que alguns ainda existem, estão repletos de imagens. Alguns dos locais muito bonitos, imagens muito, muito bonitas. Claro, depois eles foram aderindo à iconoclastia, por conta de uma teologia deturpada. Mas os primeiros não eram iconoclastas. Até mesmo porque Lutero percebia a beleza das imagens. O que ele queria era ficar no lugar do Papa. O que ele queria era a autoridade do Papa para si. Então muita coisa ele não negou.
dentro da Igreja Católica. Ele simplesmente aproveitou e absorveu. Calvino, sim. Esse já tinha, desde o princípio, uma mentalidade mais iconoclasta. E para encerrar esta parte, ele fala: ademais, o fato de que Deus apareceu sob a forma visível no mistério da encarnação parece um convite a reproduzir a face humana do Senhor e dos seus amigos. Olha, isso aqui é a pá de cal, tá em cima. É o conceito esmagador. O Senhor se fez imagem. O Senhor Jesus Cristo se fez imagem. Se imagem é pecado, você está dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo cometeu o pecado de se fazer imagem. Percebe? Quando nos ajoelhamos na frente do crucifixo na igreja, não é para adorar o crucifixo. Não é para adorar aquela representação de Cristo que ali está. É exatamente para rememorar a imagem dele aqui na terra. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. As pessoas o viram a sua imagem. Volto a afirmar, percebe como é absurdo usar simplesmente a palavra imagem e colocar dentro de um saco e misturar com qualquer outra coisa que passa na sua cabeça? Olha as implicações disso. Chega ao ponto de você acusar o próprio Deus de idolatria. Porque ele manda criar imagens e ele mesmo se faz imagem no meio de nós. Ele continua: as primeiras imagens eram inspiradas pelo texto bíblico. Cordeiro, bom pastor, peixe, Daniel, Moisés. Mas podiam também representar o Senhor, a Virgem Maria, os santos apóstolos e mártires. Desde os inícios da arquitetura sacra, as igrejas foram enriquecidas com imagens, tanto a título de instrução dos iletrados. Isso aqui é um outro ponto importantíssimo, tá? Para concluir essa parte aqui, acredito também para concluir o vídeo, porque essa parte é um pouco maior. Quando já me fala isso aqui no final, eu vou ler de novo. Desde os inícios da arquitetura sacra, as igrejas foram enriquecidas com imagens, a título de instrução dos iletrados. Os protestantes acusam a Igreja Católica de esconder a Bíblia e de manter as pessoas analfabetas para mantê-las dentro do controle. Isso aqui é um absurdo completo. Se você pegar a história da igreja, o livro que eu comentei nas lives passadas, né? Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, você percebe que em vários e vários pontos da história do Ocidente, única e exclusivamente a Igreja Católica manteve a alfabetização das pessoas. Além das diversas outras coisas que não dá para falar aqui. Mas manteve a alfabetização das pessoas. Certo. Mas não havia imprensa. Os recursos eram escassos e caros. Papel era caro. Tinta era caro. Pessoas qualificadas também era caro. Isso para quê? Para copiar vários e vários livros. O trabalho do copista era caro. Levava muito tempo para se transcrever um livro completo. Então você tinha uma quantidade enorme de analfabetos. Ah, então quer dizer que todos eles foram para o inferno? Não sabiam ler a Bíblia? Todos os analfabetos então estão no inferno. Correto? Não. O sola escritura é que está errado. E uma das provas disso, uma das provas de que a igreja, além de se importar com a alfabetização, ainda se preocupava com os analfabetos, eram as imagens dentro das igrejas. Vocês acham que as imagens dentro da igreja são aleatórias? Se você já teve a curiosidade, ou você é um ex-católico revoltadinho
e saiu da igreja, você já esteve dentro de uma igreja e viu aqueles vitrais lindos que tem. Várias catedrais têm esses vitrais, muitas paróquias também. Uns vitrais lindos, lindos. Apresentando as realidades do texto bíblico. A via sacra, todas as igrejas, ou praticamente todas elas, entre em uma igreja católica, você vai ver uma série de quadros. Eles podem estar como vitral, às vezes eles estão como pintura a óleo, como impressão, mas vai ter lá todas as estações da Paixão de Cristo. São representações em imagens. Ah, mas hoje todo mundo sabe ler. Bom, primeiro isso é uma mentira. Você tem uma série de pessoas que não sabem ler ainda e várias que são alfabetizadas, mas são analfabetos funcionais. Não é à toa que surgem tantas seitas protestantes, né? Porque não sabem interpretar um texto. Ainda hoje, as imagens nestes vitrais nos ajudam a chegar ao sagrado. Imagine na época em que a maioria da população não era alfabetizada. Que grande graça, que grande iniciativa dos sacerdotes daquela época em se preocupar e dizer, não, nós temos que arranjar uma maneira, além da nossa leitura da Sagrada Escritura, que era feita em momentos específicos, já que não tinha cópia para todo mundo, porque a imprensa, volto a repetir, a imprensa não existia. O que é que nós vamos fazer para ajudar essas pessoas? Podemos representar aqui, em toda a estrutura da igreja, diversos momentos importantes da Escritura, para que as pessoas reforcem aquilo que elas ouviram, olhando para as imagens e fixem melhor na memória. E enquanto isso, vamos trabalhando para que estas pessoas sejam alfabetizadas. Percebe? É vergonhoso você ficar acusando a Igreja Católica, passando por cima da história da Igreja Católica. O quanto do progresso que nós temos hoje nós devemos aos sacerdotes do passado. Em especial a Idade Média, que também recebe tantas calúnias e chacotas como a Idade das Trevas. Bom, então é isso. Para encerrar este vídeo hoje, eu peço que você aí protestante, né, tenha um maior cuidado quando você for acusar. Porque, primeiro, que idolatria é o pior xingamento que um ser humano pode direcionar ao outro. Porque nós, católicos, consideramos Deus como o que é primordial. Quando você nos acusa dizendo que nós estamos adorando uma imagem, uma pessoa, etc, etc., esta é a pior ofensa que você pode fazer a uma pessoa. Além de ser uma mentira, é a pior ofensa que você pode direcionar a uma pessoa. Para além disso, peço que você analise. São os católicos mesmo que estão cometendo isso que você acusa? Você já parou para pensar na sua vida se você está colocando alguma coisa no lugar de Deus? Antes de ficar enchendo a boca para acusar o próximo? Bom, é isso aí, pessoal. Este é o 4º vídeo da nossa série e em breve eu volto com mais vídeos. Se você gostou, curta, comente e compartilhe com seus amigos católicos, com os protestantes também, né? Principalmente aqueles que têm uma abertura maior para ouvir, que não querem simplesmente chegar derramando uma série de acusações contra os católicos. Isso é muito comum, tá? O pessoal chega na porta da sua casa, vem te apresentar livrinhos e tal, aí pergunta qual é a sua religião. Aí quando você fala que é católico, ele já vem com o kit anticatólico. Todas estas acusações aqui que este autodenominado pastor fez,
e que estão neste livro sendo rebatidas, várias delas estão na boca, na ponta da língua dos protestantes para tentar desvirtuar católicos. Isso é muito comum. Eles chegam acusando e não te deixam responder. É simplesmente para você parar e ouvir, opa, peraí. Não, nós estamos aqui simplesmente, nós já sabemos que a Igreja Católica está errada. Ah, peraí, você chegou aqui na minha casa, tá dizendo que eu sou um idólatra, não me disse o motivo, deu uma explicação muito meia boca, e agora que eu vou responder, você não quer ouvir? Se você está falando a verdade, se você tem certeza que está falando a verdade, por que não pode ouvir a resposta do católico? Tem essa estratégia. Eu conheço protestantes mesmo que convivem com católicos, que toda vez que um católico começa ou ouvir uma homilia, ou ouvir uma aula que começa a desmontar as mentiras protestantes, aí eles começam a fazer como crianças, né? De tapar o ouvido e começar a fazer o lá, 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 lá bem alto. Aí começam a cantar músicas gospel bem alto e tal. Ué, mas espera aí. Você não tem certeza que você está na plena verdade? Você não é a parabólica do Espírito Santo? Você não tem certeza que a Igreja Católica é a prostituta da Babilônia? Por que você não pode ouvir, então, os contra-argumentos das mentiras que você levanta? É uma questão de bom senso. Se você quer fazer palestra, alugue um auditório e vá fazer palestra lá. Se você aborda as pessoas em suas casas, tem que estar aberto a pelo menos ouvir as respostas que as pessoas vão te dar. Porque nós estamos em uma geração de novos católicos que estão buscando informação, buscando formação. Lendo o catecismo, lendo a história da igreja, não está tão fácil enrolar católicos como foi antigamente. O nosso próprio clero está bem melhor agora. Felizmente passamos por uma grande temporada de teologia da libertação, onde muitos católicos saíram da Igreja Católica por conta disso, porque você tinha sacerdotes que só queriam falar de política, usavam o altar do Senhor como se fosse um palanque político, e isso foi desvirtuando e tirando muita gente da igreja. Ah, isso é um motivo? É um motivo. Há também responsabilidade das pessoas que saíram, é claro. Mas este clero contaminado fez um grande mal. E graças a Deus, graças à internet, à informação descentralizada, estas mentiras estão sendo rebatidas. Os nossos sacerdotes estão sendo melhor formados. Ainda que você tenha um ou outro seminário aí que esteja mais para lá do que para cá, sacerdotes que saem desses seminários vão atrás de informação, inclusive enquanto ainda estão dentro dos seminários. Isso é uma maravilha. Temos excelentes sacerdotes como o Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo, Padre Gabriel Vilaverde, Padre Christian Shankar, mostrando a maravilha, as belezas do sacerdócio para esses novos sacerdotes. E ali eles vão estudando cada vez mais, se concentrando na oração, entregando a sua vida plenamente a Deus e formando melhor os católicos na esteira. E louvado seja Deus por isso, porque Ele prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Um abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.